Jesus, eu quero tua graça, teu favor é tudo para mim. Nosso mestre, amém, e Senhor e Salvador. Essa colocação de mestre é como nos apóstolos, parece que podemos, o jovem rico, os mulheres que seguiram Jesus Cristo, especialmente Madalena, Rabone e outras afirmações mais, outras expressões muitas vezes colocadas ao longo dos evangelhos, chamando Jesus Cristo como mestre. Hoje as religiões existentes, em algumas vezes, se pretendem que seja só isso, que ele não seja nem Senhor nem Salvador. No islamismo, ele é um profeta, e até tem muito que ensinar, mas pouco chamado de mestre, ou quase nunca. Ele é chamado de profeta. Em outras religiões, o espiritismo, por exemplo, muito comum dentro da realidade brasileira, ele é mestre, foi mestre, não é Salvador também. Aqui está um problema muito sério que eu quero colocar, que me deu lugar no caso para escrever este livro aqui. É que nós temos dentro da realidade brasileira e da realidade mundial muitos grupos, inclusive científicos, trabalhando contra a ideia de Jesus Cristo como mestre e como Senhor. Ele não tinha mais o que ensinar, porque ele tem 4 anos, nós estamos no século XXI. Nós já estamos na ideia de Jesus Cristo há mais de 2.000 anos. Então não temos mais que voltar lá para ele, porque nós temos coisas novas. E além disso, a ciência é que nos ensina as coisas novas, dizem eles. Além disso, irmãos, nós temos cerca de 5 áreas científicas que tentam destruir a imagem de Jesus Cristo para o cristão. E aqui no Brasil nós temos um catolicismo diferente do que é praticamente nas igrejas, que é o catolicismo popular, que cria todo tipo de tradição, que cria todo tipo de ideia, inclusive errônea, errada, e que combate a preciosidade que está nas Escrituras. Então, essa é uma questão muito séria. Jesus Cristo se apresenta aqui como mestre, com toda autoridade para ensinar. Depois eu vou dar as características do trabalho dele como professor, como mestre. Mas ele se encontra com a multidão, é seguido por ela, e de repente chega um momento em que ele sobe o monte, a montanha, se coloca na posição de quem vai falar, mais ou menos como eu estou aqui, na posição mais alta dos irmãos, graças aos degraus. E aí, no caso, a gente pode falar e ser ouvido. Já que ele faz exatamente isso. De certo modo, para a multidão, ele prega. Para os discípulos, ele ensina. E ele não aproveita a oportunidade para pregar para a multidão. Ele deixa a multidão lá, de certo modo, longe dele, se senta, aí já assume uma postura muito louvável, muito importante do ponto de vista pedagógico, de quem ensina, fica perto dos seus alunos, dos seus discípulos, falar diretamente, conversar, não se colocar uma postura altonante, mas uma postura pessoal, dialogar, e assim ele pode falar diretamente com os seus discípulos. Ele tinha de conversar sobre os seus discípulos. Aqui ele está conversando com o sermão do monte, ele está conversando sobre o ministério,
e colocando a plataforma daquilo que seria o seu trabalho no meio do povo de Israel. E a sua prioridade são os discípulos. Depois ele vai para a multidão. Depois ele vai falar para o grosso do povo. Por enquanto ele tem que preparar a cabeça, o coração, a personalidade, no caso dos seus discípulos. Essa é uma coisa que eu quero colocar bem forte, eu coloco, aliás, bem forte nesse primeiro livro. É que o trabalho da igreja, da educação religiosa, o trabalho da educação cristã que nós fazemos, o trabalho da escola dominical, não pode ser somente um trabalho de decoreba da Escritura. Decorar a Bíblia é importante, estudá-la é profundamente importante. Ler a Bíblia só é até muito pouco. É preciso estudar, porque senão a gente tira as lições. Então, veja bem, eu chamo a atenção através desse livro que o trabalho da escola dominical não pode ser um trabalho livresco, não pode ser um trabalho de decoreba, não pode ser um trabalho de apenas leitura ou explicação histórica somente. Não, a gente tem que formar o caráter do crente, a gente tem que contribuir para a formação do caráter, da personalidade, a gente tem que penetrar fundo aí, no coração e na alma, de modo que a gente possa preparar o crente realmente para a vida. É isso que a gente faz com os discípulos. Senta-se, eles se aproximam, cria-se uma postura dialogal, uma postura de conversar pessoalmente, de tirar dúvidas em alguns casos, de colocar a coisa em profundidade, de modo que ele possa, no caso, preparar o seu mistério. E aí, no caso, ele passa a ensinar. E quando a gente lê o Sermão do Monte todo, dos 3 capítulos de Mateus 5, 6 e 7, a gente vai ver que Jesus Cristo trata de questões múltiplas. Ele pega praticamente todas as questões que devem estar aí, palpitando nos corações da multidão e dos discípulos também. Todos os irmãos, aqueles discípulos que estavam com ele eram apenas uma amostra da multidão. Eles eram da mesma natureza da multidão, eles eram também parte da multidão, quando eles representam uma amostra daquela população. E ele ali, no caso, toca em todos os problemas que a gente pode imaginar. Eu quero colocar 4 características do ensino de Jesus Cristo, que para mim são muito importantes, e que estão aqui, como estão também em Mateus, no fim dos versículos que a gente vê, 23, 18, 19 e 20, está no capítulo em si. Há 4 características então. Jesus passou a ensinar-nos. E aí a gente tem que ver o que foi que ele ensinou. Segundo, como foi que ele ensinou. Terceiro, a autoridade com que ele ensinou. E finalmente, o caráter inovador